Olá, meu nome é Henrique e enfim a gente vai falar do R e suas funcionalidades básicas, o que cada um do curso precisa saber pelo menos um pouquinho para poder mexer e fazer as primeiras análises descritivas e as análises inferenciais. Essa aula também faz parte do curso Ninja de Estatística Aplicada com R para Ciências da Saúde. Meu nome é Henrique e vamos lá. Os objetivos dessa aula são apresentar a estrutura básica do RStudio, mostrar como você instala os pacotes, que são importantíssimos para o desenvolvimento e para a utilização do R em sua plena força, como carregar esses pacotes, a definição do diretório de trabalho, Working Directory, e operações básicas como matemática simples, objetos, funções e comentários, e também como importar banco de dados. Então primeiro eu vou abrir aqui o RStudio para mostrar para vocês que ele não é nenhum bicho de 7 cabeças. E enfim, vamos lá. Pronto, o RStudio basicamente ele tem do seu lado esquerdo a página principal do R. Eu posso pelo menos tentar aqui ampliar onde é que está o console do R, aqui, só simplesmente falando quem que é o R, coisa e tal. Do lado direito eu tenho o diretório de trabalho, que chama Workspace, onde é que tem tudo que eu for digitando vai aparecendo aqui, os dados, as análises que eu vou fazendo aqui. Aqui é um histórico de tudo que eu já fiz recentemente. Aqui embaixo a gente tem uma parte onde a gente gerencia os nossos arquivos. Essa aqui é a página principal, onde é que eu guardo as minhas coisas. Aqui onde é que saem os gráficos. E aqui onde você gerencia os pacotes. E aqui o que é muito importante, onde você busca ajuda. Isso aqui é fundamental. Enfim, eu vou voltar aqui, pelo menos tentar tirar o zoom. E vamos voltar. Essa aqui é a cara principal do R. Uma das coisas que você pode começar aprendendo aqui é que a gente vai trabalhar não digitar os dados diretamente aqui no console do R. A gente vai usar uma coisa muito legal do RStudio, que chama RScript. O script do R eu posso colocar todos os passos, todas as análises que eu vou fazer aqui em cima e pedir para rodar. Qual que é a vantagem disso? Se eu digitar um comando aqui, ele vai sumir da minha frente. E isso não é uma coisa agradável. Por exemplo, eu vou designar aqui o objeto A é uma sequência de números inteiros. Pronto, eu digitei e agora? O que acontece? Se eu digitar A, ele me responde. O que acontece é que se eu for digitando um Enter aqui, uma hora eu vou perdendo todas as análises que eu vou fazendo. Se eu fizer aqui, pelo contrário, ela vai ficar aqui. Pronto, ele aparece aqui o resultado embaixo e executo aqui. E eu tenho controle do R aqui. Então, beleza, essa é a parte principal do R e vamos voltar lá para a nossa apresentação. A primeira coisa, para instalar os pacotes, você pode adotar dois caminhos. O primeiro é utilizar e entrar direto no console o nome dessa função aqui, chama Install Packages, e o nome do pacote que você for fazer. Você pode fazer por dois caminhos. Na verdade, três. Você pode digitar a função aqui, Install Packages. Mas eu tenho uma certa dificuldade com os nomes. Se você estiver escrevendo o nome da função e apertar a tecla Tab, ele vai autocompletar com as possibilidades. Então, eu vou fazer aqui e aqui eu digito o nome do pacote. Feito isso, por exemplo, o pacote Lavão. Eu aperto a tecla Run e ele vai rodar. Ou, se você quiser, você aperta Alt e Enter, tá bom? Se você preferir também, você pode digitar diretamente aqui embaixo. Ou também, que é um caminho mais fácil e é o caminho mais tranquilo, você digita aqui direto. Lá, vão. Para aqui.
Pronto, eu digito aqui e aperto o botão instalar. São os mesmos passos para fazer, são passos diferentes para fazer a mesma coisa. Voltando. Como exercício, eu vou pedir para vocês instalarem o pacote Cyc. Então você pode parar o YouTube aí agora e fazer a instalação. Feito isso, já se você quis fazer o exercício e não quis continuar, a gente vai mostrar que além de você instalar o pacote, que é um conjunto de funções e de funcionalidades específicos para o problema e que você vai utilizar, você precisa carregá-lo. Então toda vez que você reiniciar o R ou o RStudio, você vai precisar carregar novamente o pacote. Para fazer isso, você pode digitar a função library e o nome do pacote, ou você pode vir também aqui, achar o pacote, eu já tenho até o Lavan instalado, e clicar aqui. Só cliquei aqui, tranquilo. E o pacote Lavan já carregou aqui. Esse pacote aqui é para fazer análise de equação estrutural. Mas isso não vem ao caso agora. Então, carregados os pacotes e instalados os pacotes, tente fazer o exercício aí de carregar o pacote Cyc. Pronto. A outra coisa que é muito importante no R é você definir o local de trabalho que você está fazendo. A gente chama esse local de trabalho de Working Directory. Ele é a pasta onde é que o R vai salvar e manipular os seus arquivos. Ele pode ser consultado através da função getWD entre esses passos. Se você fizer isso e apertar Enter, ele vai retornar uma resposta. No caso aqui, para mim, ele retornou essa aqui, que era o lugar onde é que eu estava preparando o slide. Ele também pode ser alterado graficamente aqui. Você vem na parte de arquivos, seleciona, por exemplo, eu vou selecionar aqui documentos, eu não tenho nada aqui, mas eu vou digitar aqui, e no botãozinho More, você vem aqui, Set as Working Directory. Feito isso, aquela funçãozinha que eu escrevi vai aparecer aqui, já apareceu, Set Working Directory, e aqui vai ficar na minha pasta documentos. Para saber onde é que você está, você pode olhar aqui também, que o diretório de trabalho vai estar sempre escrito aqui. Se você quiser, você pode brincar um pouco com essa função aí no seu computador. Se você decidiu não brincar, ou parou um pouco, vamos embora para operações matemáticas. O R é uma linguagem de programação e pode ser utilizado como uma calculadora. Então, se você entrar, por exemplo, lá no console 1 mais 1, ele vai retornar 2. Aqui é só um exemplo, 1 mais 4 elevado à quarta potência, e esse aí é o resultado. Você ainda pode atribuir objetos ao R. Para atribuir objeto, o que significa isso? Eu colocar na memória do computador um objeto. Por exemplo, A é igual, no caso aí, que é esse símbolo que a gente usa, é igual a 4. Se B é igual a 5, C é igual a mais B, C é igual a 9. Então, simplesmente a gente está manipulando. Tente fazer isso aí e brincar um pouquinho com essa atribuição. Ela é muito importante que para frente a gente vai fazendo análise e vai utilizando outras funções. E fazendo isso você facilita a sua escrita de código. Enfim, eu vou voltar lá só para mostrar para vocês como atribuir esse sinal com uma tecla de atalho. Eu vou colocar aqui em cima. Para atribuir, por exemplo, T, aí você usa a setinha ou igual, ou se for para facilitar a sua vida, você aperta Alt e o botão perto do backspace, que é um traço. Apertou isso, você já designa esse objeto. Então aqui, por exemplo, T é igual a 2 elevado ao quadrado. Opa! Feito isso, eu aperto o Alt Enter, ou vou aqui no Run, ele vai falar que o T... Opa! Pronto, T virou aqui, ele já... Opa.
Ok, ele falou que eu não posso exponenciar, mas não tem problema. T igual a 2. Ele aparece aqui para mim como 2. E se eu apertar T e apertar Enter, ele vai imprimir para mim o resultado que é 2. Pronto. Então, essa atribuição de objetos, se você fez o exercício, eu tenho a péssima notícia que você acabou de fazer o seu primeiro programa. Além disso, é muito importante que quando você estiver desenvolvendo o seu código ou a sua análise, você faça comentários. Primeiro, para você se lembrar, se você precisar disso no futuro, e também para facilitar a leitura de código por terceiros. Então, para o estatístico que for te ajudar, para o seu orientador, ou para quem for criticar os seus códigos e tudo. Eu, por exemplo, aqui, utilizando o exemplo anterior, fiz vários comentários. Esses comentários são feitos com esse jogo da velha, ou trava, não sei como é que o pessoal chama isso. E aqui eu fiz alguns comentários. Por exemplo, 4, número de dedos da mão esquerda do Lula. 5, número de dedos da mão direita do Lula. E C vai ser A mais B, que é logo o número de dedos nas duas mãos do ex-presidente. Outra coisa que é muito interessante no R, e é o que mais vale a pena para a gente aqui, são as funções. A gente já utilizou inclusive algumas funções, agora já mostrei como é que funciona, mas geralmente elas assumem a seguinte forma: nome da função, entre parênteses o parâmetro 1, parâmetro 2, as opções e etc. Por exemplo, aqui, você não precisa ficar preocupado em aprender agora, eu estou designando um objeto sim a uma simulação de uma distribuição normal, em que o n é igual a 300, a média é igual a 100 e o desvio padrão é igual a 20. Essa aqui é uma função que já tem, então você não precisa ficar muito preocupado em aprender isso agora, tá bom? E além disso, aqui eu apertando a função summary do meu objeto sim, que eu designei, eu tenho a seguinte distribuição dessa distribuição normal simulada, tá bom? Se eu fizer, por exemplo, os gráficos também do R são funções. Então, a gente tem uma função chamada ist, você também não precisa ficar preocupado em decorar agora, em que se eu falasse ist, o histograma do objeto passado, que era o sim, que a gente designou, que está aqui, que é a distribuição normal, a gente vai ter, e aqui com uma curva de probabilidade, ao invés de ser só de frequência, eu vou ter um histograma da distribuição simulada. Outra coisa que é interessante, a gente vai usar, eu particularmente posso passar para vocês durante o curso, é fazer funções, escrever suas próprias funções. Então aqui é só uma função que já faz o histograma e dentro do próprio gráfico ela escreve para mim a média e, se não me engano, o desvio padrão exatamente daquela distribuição simulada que a gente fez. Então, só mostrando para vocês, aqui eu escrevi a função, as descritivas que chama a função, coloquei o objeto que eu designei, que é a distribuição simulada, e ela vai me dar aí, ó, a frequência, e embaixo a variável, o nome da variável, simulado de média 99.06 e desvio padrão de 20.29. Você não precisa ficar preocupado em fazer as funções aqui. Se você quiser, você pode brincar com isso à vontade. Depois você pode me procurar. Esse não é o objetivo principal do nosso curso, mas se você tiver interesse, a gente pode conversar. Será um prazer. Outra coisa que é muito importante também é importar os bancos de dados. A gente pode fazer de duas formas. Primeiro, você pode colocar o que eu coloquei aí, que é o banco, e essa função ler tabela, e essa outra função aqui dentro que chama escolher arquivo. Feito isso, você apertar Enter, vai aparecer um lugar para você escolher o arquivo. Essa função aqui vai funcionar com arquivos de texto e também separados por vírgula. Mais para frente a gente vai transportar os arquivos lá do Google Docs para o R utilizando essa função. Não precisa se preocupar agora. Ela pode ser feita dessa forma aqui, ou também, se você preferir, utilizando esse lugarzinho aqui, Import Dataset, a gente escolhe aqui, já pode vir direto de uma URL, que é um link, ou de um arquivo de texto. Aí a gente escolhe e abre. Eu não vou abrir aqui nada agora,
mas é só mostrando que também tem esse jeito mais fácil e gráfico de fazer. A grande vantagem de sempre escrever tudo que você for fazer das análises aqui é que uma pessoa de fora tem total capacidade de ver o que você fez. Quando a gente fica clicando para cima e para baixo, a gente não necessariamente sabe o que a pessoa fez. Então essa, inclusive, é um dos objetivos do curso, que a gente possa transmitir os nossos bancos de dados entre a gente e entender o que cada um fez de análise, concordar, criticar, sugerir e melhorar de maneira geral as nossas pesquisas. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.